Muito bem, vamos aí à nossa quarta questão, que na prova da UEMA de 2020 era a questão 24, tá? Para quem tá aí querendo saber qual é a questão aí na prova. Olha só, gente, a questão 24 dessa provinha diz o seguinte: leia os trechos da canção Diáspora, que trata de um importante movimento de pessoas no século XXI. Vamos ao trecho da canção, que diz o seguinte: atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos por outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes refugiados. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem paz. Onde está meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Então, uma canção aí dos Tribalistas de 2017, super conhecida, foi tema de abertura de uma novela recente, tá? Da emissora Globo. E, claro, toda a novela, como essa música, deram um enfoque ao cenário de refugiados no Brasil, é interessante que a gente perceba que esse cenário de refugiados é um cenário constante no mundo e uma das principais discussões, especialmente na Europa, tá? Em relação à entrada, às leis que possibilitam ou não a integração dessa população refugiada aos territórios, né, que agora eles habitam, e aí é interessante que a gente perceba que esse é um processo que repercute no cenário mundial ao longo da história. E é interessante que, claro, ao longo da canção, ele faz várias referências a momentos impactantes, onde nós vimos essa situação reverberar num cenário de um grande número de refugiados tendo que se espalhar pelo planeta. Isso a gente percebe muito graças aos movimentos bélicos. No século XX, nós tivemos duas grandes guerras mundiais que acabaram resultando numa quantidade significativa de refugiados que acabaram tendo que construir uma vida nova em outros territórios. E esse é um processo que acaba atingindo de maneira significativa povos que vivenciaram conflitos armados. É o caso de sírios, tá? A gente tem aí, a própria canção fala deles, né? Os sírios que vêm vivenciando uma guerra civil há tantos anos, que tem destruído seja as suas principais cidades, seja a sua estrutura econômica, mas tem acabado gestando um cenário de terror, né, para as populações que têm tentado fugir, tá, desse cenário de guerra. Isso, infelizmente, é impactante, tá, especialmente no século XXI, onde a gente tem visto, tá, a situação, tá, desoladora para essas populações que, né, saem dos seus territórios natais em busca de melhores condições de vida, em busca de sobrevivência, infelizmente. Aí vocês me perguntam, professora, por que a canção tem o título de diáspora? Porque diáspora significa expulsão. E eu sinto dizer que os conflitos armados são o principal motivo que acabou gestando um cenário de milhões de refugiados espalhados pelo nosso planetinha, principalmente nos conflitos ali no Oriente Médio, infelizmente. Mas vamos aí ao nosso enunciado e às alternativas, vamos ver se se encaixa aqui com esse cenário apresentado. A Organização das Nações Unidas, a ONU, considera refugiado toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à raça, religião, nacionalidade, à associação a um determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora da sua região de origem. Gente, essa perseguição normalmente está linkada com cenários de conflitos armados e ainda, tá, de opressão em muitos países onde minorias étnicas, religiosas e culturais não são aceitas e, infelizmente, passam a ser
perseguidas. Muitas dessas minorias étnicas acabam se refugiando em outros territórios, tá? E a questão continua. Os refugiados a que os versos em destaque na canção Diáspora se referem são, letra A, retirantes nordestinos. Eu acho que eu nem preciso continuar essa alternativa, né, gente? Os retirantes nordestinos são migrantes dentro do nosso território brasileiro, tá? E, claro, o processo de migração desses retirantes nordestinos, especialmente durante as décadas de 60 e 70 para a região sul-sudeste, vinha com esse objetivo, né, de conseguir, né, melhores condições de vida, de trabalho, mesmo porque com a concentração fundiária nas regiões rurais do interior do país, ficava cada vez mais difícil o acesso à terra. Então, essa é uma realidade vivenciada pelo cenário brasileiro. Mas a canção não trata de imigrantes aqui no cenário brasileiro, nem especificamente sobre retirantes nordestinos, mas sobre um cenário que é histórico e que atinge especialmente aquela população ali que vivencia conflitos no Oriente Médio, que acaba sendo expulsa do seu próprio território, perseguidos e acabam se tornando refugiados aí, que vão para outras regiões em busca de melhores condições de conseguir sobreviver a esse cenário. Então, letra A, fora de questão. Letra B, povos bárbaros, seguidores da religião não cristãs, que atravessam o mar Egeu em direção ao Império Romano, buscando ter acesso aos bens de consumo encontrados nos centros comerciais superlotados. Gente, essa alternativa fez a associação a momentos históricos bem diferentes, tá? Esses povos bárbaros, né, que começam a fluir para o Império Romano, são povos não cristãos, com certeza, mas eles não estão indo em busca de grandes centros comerciais lotados, superlotados, né? Essa é uma relação aí mal feita, né? E, claro, com um objetivo muito específico. Essa alternativa está incorreta, ela associa dois aspectos, né, de tempos históricos diferentes que não tem uma associação e, claro, só podia estar incorreta. Na letra C, ele fala aí dos cubanos, provenientes da América Central, católicos e contrários ao capitalismo, que perderam antes entes queridos por perseguição política dos Estados Unidos e se dirigem ao Brasil para atuar no setor do comércio. Gente, quando ele trata dos refugiados, ele não está se referindo especificamente aí aos cubanos e muito menos a vinda deles aqui para o Brasil como um cenário de perseguição dos entes queridos em relação à política norte-americana. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, aí ao longo das décadas de 60, 70, vai empreender um processo de bloqueio econômico à ilha cubana, mais especificamente a partir da vitória da Revolução, né, que acaba gestando a formação de um governo socialista em Cuba. Isso vai repercutir nas relações diplomáticas com esse território, com certeza. Mas não é esse processo que vai levar os cubanos a se refugiarem no Brasil e aí, por causa dessa possível perseguição dos Estados Unidos e morte, né, dos entes queridos, não tem esse tipo de relação não, tá? Outra questão, assim, bizarra. Letra D de dado, pessoas provenientes do Oriente Médio, muitos de origem muçulmana, que perderam seus parentes devido às guerras que ocorreram nessa região e se dirigem a outros países de religiões diferentes, buscando recomeçar uma nova vida. Perfeito, né, gente? O que eu já vinha falando desde o início da resolução dessa questão, onde a gente percebe claramente que a canção, ela traz à tona esse cenário dos conflitos armados, dos conflitos religiosos, que atingem o Oriente Médio e que acabaram repercutindo aí na formação desses milhões de refugiados que se espalharam pelo planeta em busca de melhores condições de vida, tá bom? Então, letra D de dado, perfeita, corretíssima. Só fechando, letra E fala dos romanos, seguidores da Igreja Ortodoxa. Gente, pelo amor de Deus, em disputa com os gladiadores, perderam o Coliseu. Gente, pelo amor de Deus, essa alternativa não tem sentido algum. Que misturada louca foi essa, tá?
romanos como seguidores da igreja ortodoxa, né, que só se consolida ali durante o período medieval, pelo amor de Deus, não há relação nenhuma. E aí disputa com os gladiadores, não tem sentido, né? É bizarro, eu não tenho nem como fazer uma interlocução, uma interpretação dessa alternativa, porque ela não tem sentido algum, tá? Então, letra D de dado, resposta correta aí nessa nossa questão. Agora vamos para mais uma questãozinha aí nessa prova da UEMA de 2020.